Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo ponto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu like, deixa aqui também nos comentários o que você está achando da videoaula e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E olha que lindo esse ponto. Super fácil de fazer e vai deixar as peças incríveis. Eu já imagino várias peças sendo feitas com ele, como jogo americano, peseira de cama, capa para almofada, tapete, bolsa, manta, enfim, uma infinidade de peças. E aí, vamos fazer? Para fazer essa amostra de pontos, eu vou utilizar o fio barroco natural, o 4, ele é 100% algodão. E o fio amigurumi na cor lhama, é um fio 100% algodão mercerizado. E agulha para crochê 3 milímetros. Eu vou iniciar essa amostra de pontos com o fio barroco natural, o 4. Aqui eu vou fazer o meu nozinho inicial. Feito aqui o meu nozinho inicial, eu vou começar a fazer as correntinhas. Esse ponto ele é múltiplo de 3 mais 2, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais, contando de 3 em 3 correntes, até atingir o tamanho desejado para a nossa peça. E depois, então, fazemos mais 2 correntes e logo após iniciamos a primeira carreira. E para essa amostra eu vou fazer 35 correntes. Então, aqui eu já tenho meu nozinho inicial e agora eu começo a fazer as correntinhas. 1, 2, procure não apertar muito as correntes, tá? 3, 4. Feito aqui as 35 correntinhas, eu vou pular a primeira corrente, na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa alcinha que está na agulha, eu não conto como corrente. Então, pulo a primeira corrente, na segunda, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima e faço aqui outro ponto baixo. Então, nessa primeira carreira, sobre cada correntinha de base, eu vou colocar a agulha por baixo da alcinha de cima e vou fazer um ponto baixo. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da primeira carreira, aqui eu fiz um ponto baixo na penúltima correntinha e na última correntinha eu vou fazer um ponto baixo incompleto. Então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima. Aqui, ó, eu já posso cortar o fio, vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros de fio. Vou puxar o outro fio que eu vou trabalhar na próxima carreira, então aqui eu estou fazendo uma troca de cor, tá? Coloco o fio no ganchinho da agulha, puxo esse fio passando por dentro dessas duas alcinhas. Dou uma ajustadinha aqui no fio, tá? Eu já estou preparada para a próxima carreira. Aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E eu fiquei com um total de 34 pontos baixos. Agora eu vou para a segunda carreira. Vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa alcinha aqui que está na agulha. Coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Dou uma ajustadinha aqui nos fios. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2. No ponto de base seguinte, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 1, 2. No ponto de base seguinte,
faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base no seguinte, que é essas 2 alcinhas da correntinha, né? Porque no início da primeira carreira eu pulei uma correntinha, então coloco a agulha por baixo dessas 2 alcinhas da correntinha e faço aqui um ponto baixo incompleto, pois a cada carreira eu mudo a cor do fio, tá? Então, agora eu vou puxar o ganchinho da minha agulha, o fio barroco, tá? E vai passar por dentro dessas 2 alcinhas. Agora, ó, eu vou cortar o fio, tá? O fio amigurumi, porque eu só vou trabalhar depois de terminar a próxima carreira. E agora, vamos então para a terceira carreira. Agora, eu vou para a terceira carreira, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço aqui um ponto baixo. Puxo essa alcinha que está na agulha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho meu ponto de início, um ponto baixo e uma correntinha, e é equivalente à altura de um ponto alto. Ó, eu vou puxar um pouquinho esse fio para ajustar e esse outro aqui. Esses fios, ó, no final do trabalho, é só arrematar esses fios, tá? Agora, eu vou laçar a agulha e dentro desse espaço aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, coloco a agulha dentro desse espaço e faço, então, aqui um ponto alto. Laço a agulha. Faço o segundo ponto alto e aqui eu vou fazer o terceiro ponto alto. Laço a agulha, pulo esse ponto baixo de base, no próximo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto alto. O segundo ponto alto e aqui o terceiro ponto alto. Laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no espaço seguinte, faço aqui mais 3 pontos altos. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Então, vou pular, ó, vou laçar a agulha, vou pular o próximo ponto de base, no espaço seguinte faço mais 3 pontos altos, tá? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz 3 pontos altos no mesmo espaço, vou laçar a agulha e nesse ponto baixo de base eu vou fazer um ponto alto incompleto, porque agora no final da carreira eu vou trocar de fio. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto incompleto. Aqui, ó, eu já posso cortar o fio, tá? Vou deixar mais ou menos 15 centímetros de fio. Vou pegar o outro fio, vou colocar no ganchinho da agulha, puxo passando por dentro dessas 2 alcinhas e já estou preparada para a próxima carreira. Agora eu vou para a quarta carreira, vou virar o trabalho e nessa quarta carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na segunda carreira. Vou colocar a agulha por baixo dessas 2 alcinhas desse primeiro ponto de base e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, 1, 2. No ponto de base seguinte, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no seguinte, faço um ponto baixo. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas de espaço.
vou pular 2 pontos de base e no último ponto de base eu vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixo incompleto. Então, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima. Aqui, ó, eu já posso cortar o fio, vou deixar mais ou menos aqui uns 15 centímetros. Já vou puxar aqui com o ganchinho da agulha o fio da próxima carreira. E aqui, então, eu já estou preparada para a próxima carreira e acabei de finalizar, então, a 4ª carreira. Agora, eu vou para a 5ª carreira, vou virar o trabalho e nessa 5ª carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 3ª carreira. Então, aqui, ó, eu coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu tenho meu ponto de início. Agora, eu vou laçar a agulha e dentro desse espaço aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Feito aqui os 3 pontos altos, eu laço a agulha, pulo esse ponto de base, no espaço seguinte faço 3 pontos altos. 1, opa, 2, 3. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 5ª carreira, aqui eu fiz 3 pontos altos no mesmo espaço e agora eu vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto incompleto porque eu vou trocar de fio, tá? Então, sempre que eu for finalizar a carreira, eu vou fazer um ponto incompleto, tanto na carreira que no final é um ponto baixo, como na carreira de pontos altos, tá? Então, laço a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto incompleto. Agora, ó, eu corto o fio, deixo mais ou menos aqui uns 15 centímetros de fio, pego o outro fio, coloco no ganchinho da agulha e puxo passando por dentro dessas 2 alcinhas. Olha como está ficando lindo. Fica incrível, né? Então, nós vamos trabalhando assim até atingir o tamanho da nossa peça, tá? O tamanho desejado. Ó, sempre revezando entre uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos baixos e 2 correntinhas, tá? A próxima carreira eu vou trabalhar com fio amigurumi, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base, vou fazer 2 correntinhas e pular 2 pontos de base. Eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 2ª carreira, tá? Então, a 6ª carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 2ª carreira. Terminando a 6ª carreira, eu vou iniciar a 7ª carreira e a 7ª carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na 5ª carreira, tá? Aqui eu fiz algumas carreiras a mais e agora eu quero mostrar para vocês como fazer a última carreira, tá? A primeira carreira foi de pontos baixos, então eu vou fazer a última carreira também de pontos baixos, tá? Então aqui, ó, eu já troquei o fio, tá? Coloquei o fio barroco natural, a mesma cor do fio da primeira carreira. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto de base e faço aqui um ponto baixo. Dou uma puxadinha aqui para ajustar. Aqui, ó, nessa alcinha de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto baixo, coloco a agulha no mesmo espaço e faço aqui outro ponto baixo. Então, nesse espaço eu fiz 2 pontos baixos. Nesse ponto de base, eu vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base e vou fazer um ponto baixo. No próximo espaço, embaixo dessas 2 correntinhas, também faço aqui 2 pontos baixos. Nesse próximo ponto de base,
faço um ponto baixo. Então, ó, para finalizar a carreira, eu vou trabalhar dessa forma aqui até finalizar a carreira. Eu já finalizei a carreira de pontos baixos e ficou assim do lado direito, lindo demais, e assim do lado do avesso, lindo também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.